Esta é a análise do médio a longo prazo do dólar futuro, feita para o dia 16 de janeiro de 2017, pelo site bmftrader.com. Sejam todos bem-vindos de volta. Nós ficamos um bom tempo sem fazer as análises e esperamos retomar aqui o trabalho agora no início deste ano de 2017, na forma habitual. Então nós temos aqui o gráfico semanal do dólar futuro. Vamos começar então com o gráfico semanal para esta análise do médio a longo prazo. Nós podemos perceber que o mercado atingiu aqui uma região de alvo e nós falamos sobre esta região de alvo na última análise que fizemos do longo prazo. Nisso nós podemos perceber como é importante termos sempre uma visão de longo prazo do mercado. O mercado atinge aqui esta região de alvo e falamos que esperávamos aqui algum movimento de alta a partir desta região e que isso estava demorando a acontecer porque o mercado estava formando aqui algum padrão de reversão no gráfico diário. Foi exatamente o que aconteceu. No gráfico diário houve formação de padrão de reversão e o mercado fez aqui uma alta explosiva. Passando para o gráfico diário agora, nós vemos que após o mercado fazer aqui este movimento de alta explosivo, o mercado fez aqui uma retração, um movimento de baixa, melhor dizendo, significativo. E no mercado fez isso em forma de um ABCD. Nós vamos ver aqui no próximo gráfico. Nós temos aqui dois ABCDs importantes. Primeiro, esse mais externo em vermelho e o mais interno em verde. Perceba que o mercado atingiu aqui o alvo destes ABCDs nessa região de 3.220 a 3.225 aproximadamente. O mercado caiu ainda um pouco mais para atingir aqui o suporte 1 mensal e também o suporte de 6/8 de todo este movimento de alta. Então, na verdade, nós temos aqui a formação de um triplo 2 de alta. O mercado fez um movimento de alta, depois um ABCD, atingindo aqui os alvos clássicos de um triplo 2 de alta. Talvez não tão clássico assim, mas sim é um movimento de triplo 2 de alta. Perceba que o mercado, ao atingir esta região aqui de alvos, já deixa aqui barras brancas, barras de alta, sugerindo que o mercado realmente sentiu aqui esta região como suporte. Sendo assim, o que nós temos agora? Espera-se que o mercado ele faça aqui algum movimento de alta em respeito a esta região de suporte que o mercado alcançou. Então, nós veremos aqui no próximo gráfico as principais resistências que o mercado terá pela frente, se este movimento realmente acontecer, e os principais alvos que devem ser observados. Nós temos aqui que a primeira resistência fica na região de 3.300 a 3.306, que compreende a resistência de 3/8 de todo este movimento de baixa, e também o pivô quadrimestral, que não foi testado. Este seria um primeiro alvo, uma primeira região de resistência. Temos também um segundo alvo aqui na região de 3.355 a 3.385. Esta região compreende o pivô mensal, que também não foi testado, e a resistência de 5/8 de todo este movimento de baixa. Este seria um segundo alvo, uma segunda zona de resistência. Então, por este gráfico aqui, estes seriam dois alvos a serem observados. São os que estão de encontro imediato ao mercado, caso este movimento de alta realmente ocorra. E se este movimento se confirmar, nós temos aqui um outro alvo que precisamos falar dele. No próximo gráfico nós vemos aqui, que é a região aqui de 3.430 a 3.450. Esta região compreende o alvo minoritário deste ABCD grande e a resistência 1 mensal. Então nós vemos que caso este movimento de alta ele realmente ocorra, o mercado pode formar aqui este ABCD
E o alvo mínimo deste ABCD está aqui em 3.430, muito próximo à resistência 1 mensal. Esta região aqui também é o alvo mínimo do triplo 2 de alta, que aconteceu aqui. Por isso a importância deste alvo. Mas primeiro nós temos que ver se o movimento de alta que se iniciou aqui realmente vai se confirmar. E para isso, nós vamos estar observando o gráfico de 60 minutos. Então vamos passar aqui para os 60. O que nós podemos observar aqui? Que pode estar se formando aqui um possível padrão de reversão justamente na região de suporte que nós falamos no gráfico diário, que foi os alvos do ABCD, justamente com suporte 1 mensal, que está aproximadamente aqui, e suporte de 6/8 de todo aquele movimento de baixa. Justamente aqui nessa região, nós temos aqui a possibilidade de acontecer um ombro-cabeça-ombro invertido. Este padrão não está formado, porque falta aqui ainda o ombro direito, é apenas uma sugestão, mas pela conformação que o mercado apresenta diante dessas possibilidades, é algo que nós temos aqui que estar monitorando e observando. Então, este padrão de reversão pode acabar dando início ao movimento de alta que nós falamos, que estamos aqui aguardando no gráfico diário. Pelo menos esta é a principal possibilidade no momento. Então vamos estar aqui observando se este padrão de fato vai acontecer. Perceba que ele é bem clássico, com a relação de 1,618 entre o ombro esquerdo e a cabeça. Então aqui nos 60 minutos e nos gráficos intradiários, vamos estar observando os suportes que o mercado terá pela frente. Então aqui no próximo gráfico, nós vemos aqui os principais suportes que o mercado tem. O primeiro suporte é, obviamente, aqui, no primeiro suporte de 3/8, ele não é assim tão importante. O primeiro suporte principal ficaria aqui na região dos 3.220 a 3.215, que é a região que compreende a primeira área de suporte K, ou a área de suporte K, e o pivô semanal, que não foi testado. Então o mercado tem uma chance aqui de atingir esta região, pelo menos, nos próximos dias. E um segundo suporte importante seria aqui na região dos 3.200. Este suporte aqui ele é muito importante porque coincide aqui com o fundo do ombro esquerdo. Então o mercado pode vir aqui justamente para formar o fundo do ombro esquerdo, ombro direito, perdão, e depois iniciar aqui um possível movimento de alta. É isso que nós vamos estar observando. Se o mercado perder esta região aqui de 3.200, isso vai ser um sinal ruim do ponto de vista de uma alta esperada, porque o mercado não deveria perder aqui o fundo do ombro esquerdo. Este seria um primeiro sinal de alerta a ser observado de que a alta não deve acontecer. E se o mercado perder aqui a região dos 3.190 a 3.185, isto aqui acabaria por sendo quase que um sinal definitivo de que a alta não vai acontecer, sendo então a confirmação completa se o mercado perder a mínima em 3.170. Então, estes são os principais níveis de suporte que devemos observar. Se o mercado simplesmente continuar subindo, isso estará dentro do esperado, porque esperamos uma alta aqui no gráfico diário para o médio a longo prazo. Mas, caso contrário, em caso de queda, estes são suportes a serem observados e os sinais de alerta que deveremos observar aqui. E se o mercado perder de fato a mínima aqui em 3.170, isso vai mudar completamente a análise, porque isso vai falar a favor de uma continuação do movimento de baixa prévio que estava acontecendo aqui no gráfico diário, certo? Isso mudaria completamente a análise, seria um assunto para uma nova análise. Ainda falando sobre a possibilidade do ombro cabeça a ombro, ele é um pouco frágil já por natureza, porque esta parte direita do ombro aqui não está tão forte quanto a parte esquerda. Isso por si só já é um fator que fragiliza, mas vamos observar para ver o que vai acontecer aqui neste caso. Algo que também fragiliza um pouco a possibilidade de alta é o que nós veremos no próximo gráfico, que é o gráfico de investidores estrangeiros. Vamos passar aqui.
Aqui no gráfico de investidores estrangeiros, nós vemos que aconteceu sim entrada de posição comprada por parte dos estrangeiros, porém isso não foi acompanhado de aumento de interesse em aberto, pelo contrário, o interesse aberto até caiu um pouco. Então isso aqui é um sinal de alerta, isso aqui fragiliza sim um pouco esta análise de uma alta esperada para o médio a longo prazo. Porém, é mais importante observar a parte técnica do que isso aqui. Mas fica aqui então um sinal de alerta e devemos ter sempre em mente, como costumamos fazer nas nossas análises, de que devemos ter sempre um cenário alternativo em mente. Então, a principal possibilidade é de alta, mas está aqui também apresentado um cenário alternativo com rompimento de suporte e quais são os níveis que deveremos observar. E como conclusão desta análise, nós podemos então concluir que o principal movimento esperado para o dólar futuro no médio a longo prazo é um movimento de alta, por todos os fatores que foram aqui apresentados, com o alvo mais importante aqui nessa região de 3.430 a 3.450 e outros alvos anteriores a este alvo principal devem ser observados. E que devemos estar atentos à formação de um possível padrão de reversão nos 60 minutos e também muito atentos a um cenário alternativo com a possibilidade da retomada da baixa caso os níveis principais que foram apresentados aqui sejam perdidos. Então esta é a análise do dólar futuro para o médio a longo prazo. Obrigado por ter assistido. Se você gostou, favorite o vídeo, clique em gostei e visite também o nosso site em bmftrader.com, que voltará a ser atualizado.